Olá, pessoa linda, tudo ótimo? Se você tem conta em aplicativos de transporte, vale a pena conferir esse vídeo. Afinal de contas, eu sei que quando os motoristas são bloqueados, eles não ficam sabendo do motivo, mas na ação judicial a gente fica sabendo de tudo. E aí eu vou te apresentar aqui nesse vídeo o top 3, sim, as 3 maiores causas de bloqueio, para que você saiba como evitar e o que fazer caso isso ocorra. Se você achou esse conteúdo interessante, eu já te digo, se inscreve aqui no canal, que a gente sempre dá notícias atualizadas do mundo dos aplicativos. E se é a primeira vez que você está por aqui, diz para mim aqui nos comentários o teu nome e a sua cidade. Tem muita gente que acha que quando o motorista é bloqueado, ele sabe exatamente o motivo do bloqueio. Eu já ouvi, inclusive, de outros motoristas dizendo, ele sabe porque foi bloqueado. E, gente, essa não é a realidade. Muito pelo contrário. Quase 100% dos casos em que eu atendo, o motorista tem como principal interesse saber o motivo do bloqueio. E sim, a gente descobre isso no processo. Antes de mais nada, eu quero falar com você que já sofreu algum bloqueio ou suspensão injustificada. E que pese eu até entender a razão pelo qual vocês querem tanto saber o motivo, afinal de contas vocês sofreram uma penalidade sem saber sequer o que estava acontecendo, eu quero dizer 2 coisas para vocês. A maioria dos bloqueios acontece por parte da própria inteligência artificial do aplicativo. Sim, ela é programada para que toda vez que identifique um comportamento, pode ser de forma única ou reiterada, ela gere o bloqueio daquele usuário. A situação da inteligência artificial dos aplicativos chega a ser engraçada, porque é uma inteligência burra. E o segundo ponto que eu quero que você saiba, motorista, é que nada que você tenha feito de errado no aplicativo justificaria o fato deles não te dizerem o motivo. Sim, vocês já pararam para pensar que um criminoso, ao ser acusado, ele sabe exatamente qual o motivo da acusação e é garantido a ele todo o direito de defesa? Quer dizer, então, que eu posso matar alguém e a mim vai ser garantido saber o motivo e me defender, mas um motorista de aplicativo, um trabalhador, não tem direito a isso? Então, motorista, não se sinta errado nessa história. Quem está errado é o aplicativo. Então, vamos agora tratar do top 3, os 3 maiores motivos que levam ao banimento do motorista. Agora, vale uma ressalva. De tempos em tempos, os aplicativos entram com uma onda. Então, agora nós estamos na onda do top 2. Eu vou já falar sobre ele. E com relação aos 3 motivos, o terceiro, sem a menor sombra de dúvida, no top 3, é o assédio. Sim, o usuário acusar esse motorista de algum tipo de assédio, tá? E é algum tipo, não precisa necessariamente ser o assédio sexual. O maior absurdo de um bloqueio justificado na acusação de assédio é a falta de verificação por parte do aplicativo. O aplicativo, ele tem total condição de fazer a averiguação do fato antes de tomar uma atitude que venha a prejudicar um trabalhador. O top 2, certamente, é a alegação de direção perigosa. Nesses casos, os aplicativos utilizam relatos de passageiro de que aquele motorista teria efetuado uma direção perigosa. Aqui há um ponto extremamente sensível. O motorista, ele não consegue realizar uma viagem sem estar com a função GPS do celular ativada. E através da função GPS, os aplicativos podem sim fazer verificação de direção perigosa, como por exemplo, usar o tempo, a distância para verificação de velocidade. No mais, é unilateral a utilização de apenas uma das partes relatando o fato para gerar um bloqueio. E o top 1, que samba na cara da sociedade, é o tal da conduta inadequada. Gente, esse, como diz aqui na minha cidade, brincar de pira nos processos. E basicamente acontece através de relatos de passageiros. Todas as vezes que o motorista recebe algum tipo de relato negativo, a inteligência artificial vai guardando os fatos e quando isso acontece de forma reiterada, ela vai lá e bam! Nesse ponto, 3 coisas eu tenho para te falar. A palavra inadequado é muito ampla. Não tem nenhuma segurança jurídica. Você pode, por exemplo, achar que esse meu vídeo é inadequado. Como que eu vou me defender disso judicialmente? O que é inadequado na sua visão pode não ser na minha, até porque leva-se em consideração fatores culturais, né, para dizer o que é adequado ou não. Segundo ponto,
Os 3 motivos que eu falei nesse vídeo são tratados por uma inteligência artificial, que é burra. Ou você acha mesmo que um algoritmo vai conseguir mensurar a complexidade das relações humanas? Terceiro, no Brasil é livre a manifestação de pensamento. Então o passageiro pode fazer uma avaliação com liberdade. Só que o anonimato não é possível. E quando esses aplicativos colocam nos processos a questão de relato de passageiro, eles nunca identificam quem falou. Então, esse relato não vai servir para nada. E aqui, inclusive, vale uma coisa muito importante. O aplicativo tem como fazer uma programação do seu algoritmo para que um motorista não encontre mais um passageiro. Motoristas, e que pese tudo que eu falei, numa ação judicial existe sempre um risco. Então, a gente não pode se valer somente pelo fato do que eles fazem é errado para você correr o risco de ser bloqueado. Então, o que eu quero te deixar como dica mais preciosa é o que a gente chama de advocacia preventiva, para evitar que o mal entre na tua vida. E a melhor forma de fazer isso é gravar todas as corridas nas quais você tiver com o passageiro dentro do carro. Qual é a vantagem de utilizar as ferramentas do aplicativo? Eles utilizam sim o acesso a essas imagens e áudios na hora de tratar uma informação de bloqueio. Eu sei que é estranho ouvir um advogado falando em não entrar com o processo, mas saiba que a advocacia inteligente ela é preventiva. Advogado gosta de resolver problema, não de criar processo. Eu espero que as informações desse vídeo tenham lhe ajudado. Se você curtiu esse conteúdo, deixa seu like e coloca aqui nos comentários se você sabia ou se já passou ou conhece alguém que passou por situações de bloqueio. Se sabe o motivo. Muito obrigada pela sua companhia nessa viagem e que Deus abençoe e que sempre hajam as próximas viagens.